tarde, sejam todos bem-vindos aqui, novamente, mais uma live no canal Sandra Silva. Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim, tá bom? Gente, eu fiz algumas contas aqui e eu gostaria de mostrar para vocês essas contas que eu fiz sobre o reajuste aí nos benefícios, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essas contas que eu fiz sobre o reajuste aí para quem ganha acima do mínimo, tá? Comenta aqui o valor mais ou menos que você recebe de benefício do INSS. Vou mostrar aqui esses cálculos para vocês, tá? Que eu fiz aqui, gente, ó, do salário mínimo e também reajuste aí, né, nas aposentadorias, né, para quem recebe acima de um salário mínimo, tá? Eu recebo 2.000. A Tânia, ela recebe justamente... Boa tarde, Magda. Boa tarde, José. Boa tarde, Eliana. Ela recebe, gente, justamente, a Tânia, o valor de cálculo que eu fiz aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui esses números todos com vocês e a gente vai falar, pessoal, sobre o reajuste aí, né, nos benefícios do INSS, o projeto de lei, né, que ajusta aí a cada 5 anos 5% aí a aposentadoria, tá bom? Então, é o PL 1468 do deputado Pompeu de Matos, que garante 5% a mais, tá? Para quem é aposentado, pensionista do INSS, né? Para quem recebe aí o seu benefício há mais de 5 anos, tá? Então, esse projeto de lei propõe um aumento de 5% no valor do benefício a cada 5 anos de aposentadoria ou pensão, tá? Atualmente, aí, os benefícios do INSS são reajustados anualmente com base no INPC, tá? Então, o projeto que traz aí esse adicional, né? O projeto que eu estou acompanhando de perto, porque muita gente me cobra, principalmente os aposentados e pensionistas que ganham que ganham acima de um salário mínimo, né? Que são os aposentados mais prejudicados em relação ao reajuste, né, que acontece nos benefícios do INSS por conta da valorização do salário mínimo. Eu sempre gosto de deixar bem claro aqui, pessoal, que a minha luta é a favor também dos aposentados que ganham acima do mínimo, né? Eu apoio totalmente, né, os aposentados que ganham apenas um salário mínimo, que é muito pouco. Então, eles têm um reajuste maior e merecem, não tiro mérito nenhum, né? Mas eu também acredito, e vocês devem concordar comigo, vocês podem comentar, que eu acho que o aposentado que ganha acima de um salário mínimo deveria ter o mesmo reajuste do que quem recebe um salário mínimo. Porque com o tempo, como eu já disse aqui para vocês, vai ficar desproporcional. E vai acabar, na verdade, já está afetando também aí o bolso dos aposentados que ganham acima do mínimo, né? Então, a minha luta é trazer, sim, esse projeto de lei, ou o presidente assinar uma medida provisória, né, que traz pelo menos aí esses 5% a cada 5 anos, né, de benefício. Então, a Constituição assegura o reajuste das aposentadorias para preservar-lhes de maneira permanente o valor real, mas infelizmente isso não tem acontecido nos últimos 3 anos com os aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Então, essa proposta é para defender principalmente os aposentados que estão sendo prejudicados com esse reajuste, né? Um reajuste menor, né? Sendo que deveria ser o reajuste para todos iguais, todos contribuíram, todos trabalharam, todos merecem,
né? Tanto o aposentado que ganha o mínimo, como o aposentado que também ganha assim, acima do mínimo. Então essa é a minha indignação e eu trago essas informações aqui praticamente todo santo dia e cobro também nas redes sociais, principalmente o presidente Lula, para trazer algo que vai beneficiar o aposentado que ganha acima do mínimo, principalmente quem ganha aí entre o mínimo e um pouquinho acima do mínimo, que não tem o desconto do imposto de renda, né? A alegação do governo muitas vezes é que o aposentado que ganha acima do mínimo e que tem o desconto do imposto vai ser beneficiado no próximo ano, mas é somente no próximo ano. Só que tem aposentados que não têm o desconto do imposto de renda, recebem um pouquinho acima do salário mínimo e tem um reajuste muito pequeno. Então são essas pessoas, é essa luta que eu trago aqui no canal Sandra Silva para defender justamente esses aposentados e pensionistas que ganham entre 2, 3 mil reais aí de benefício, né? Porque são aposentados que não vai ter benefício nenhum, nem se tiver a nova isenção do imposto de renda. Essas pessoas não serão beneficiadas, porque só vai ser beneficiado o ano que vem, né? Quem ganha acima de R$ 3.036, mas e quem ganha um pouco abaixo? Não vai ter benefício nenhum? Então não é justo. Eu sempre estou falando aqui, pessoal, desse projeto de lei. Eu vou trazer aqui para vocês como que tá o andamento desse projeto de lei, mas antes eu vou mostrar aqui o cálculo que eu fiz para vocês entenderem, tá? Para todo mundo entender aonde que eu quero chegar com esses cálculos, para vocês verem aí a perda nos últimos 3 anos, tá? Boa tarde, eu já tinha um auxílio acidente e ganhei esse benefício na Justiça Federal. E assim que eu aposentei, eles tiraram esse benefício. Eu acho que tinha o direito de continuar recebendo o auxílio. Você se aposentou? É por isso que você perdeu aí o auxílio? Você começou a receber aposentadoria por idade ou por invalidez? Eu recebo 1.708. Então, gente, olha só. Eu vou mostrar aqui, vou apresentar esses cálculos para vocês, o que eu fiz aqui, para vocês entenderem aí o que eu fiz com esses cálculos, tá? Peraí, deixa eu só colocar aqui, ampliar um pouquinho para vocês enxergar melhor. Eu não consigo ampliar aqui. Enfim, tá? Olha só, gente, vê se eu não tenho razão e vê se vocês concordam com essa luta que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que cobrar o presidente. Olha só, como que vai ficar, como que já tem ficado nos últimos anos e como que vai ficar daqui 10 anos, aí os benefícios um pouco acima do mínimo, tá? Então, olha, eu fiz um cálculo de uma pessoa que recebia em 2023 o valor de R$ 2.000, tá? Para você ver quanto que esse aposentado deixou de receber ao longo desses 3 anos e quanto que ele está recebendo atualmente. Só para vocês fazerem a comparação e para vocês observar a perda que esse aposentado está tendo ao longo dos anos, né? Por isso que eu sempre falo, a sensação do aposentado que se aposentou com 3, 4 salários mínimos, a sensação é que daqui a pouco ele está recebendo um salário mínimo, né? E isso não é justo, pessoal, porque todos contribuíram, né? Todo mundo trabalhou muito para na hora de se aposentar, conseguir receber o seu benefício, ter a paz, tentar ter o sossego e descansar um pouco. Mas isso, infelizmente, não acontece. Obrigado, Selma. Eu me aposentei com 42 mil. 42 mil? Ou é 4.200? Boa tarde, eu assisto, sou live, comentário de Abílio, sou aposentado, nós estamos sendo surrupiados. Gente, ó, presta atenção aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Tá todo mundo enxergando? Tá? Em 2023, tá? Para quem ganha acima do mínimo, teve um reajuste aí, o salário foi reajustado em 5,93, tá? Já o salário mínimo em 2023, ele teve um reajuste de 8,91, tá? Então, o salário mínimo foi para 1.320 em 2023, certo?
Aqui a gente já vê de cara que o aposentado que ganha acima do mínimo já teve uma perda de 2,98% de reajuste, certo? Em 2024, os aposentados que ganham acima de um salário mínimo teve um reajuste de 3,71. Já quem ganha um salário mínimo teve um reajuste de 6,97. Então, o salário mínimo saiu de 1.320 para 1.412. O aposentado que ganha acima de um salário mínimo teve uma perda de 3,26. Sandra, por que essa perda em relação ao que foi reajustado o mínimo? Se você pegar 6,97 menos 3,71, dá 3,26, tá? Então, aqui, ó, outro ano de perda, tá? Em 2025, nesse ano, o reajuste foi de 4,77 para quem ganha acima de um salário mínimo, né? Então, e quem ganha, né, um salário mínimo teve um reajuste de 7,5%. Então, o salário mínimo saiu de 1.412 e foi para 1.518. O aposentado que ganha acima do mínimo teve uma perda aí, né, de 2,73, tá? Em relação a quem ganha um salário mínimo. Juntando, pessoal, somando esses 3 anos, o aposentado que ganha acima de um salário mínimo, ele teve aí um reajuste menor de 8,97. Ou seja, eu já vou mostrar aqui quanto que ele está recebendo. Ou seja, o aposentado que ganha acima de um salário mínimo, ele teve aí uma perda de quase 9%, um rombo de quase 9%. Por quê? O salário dele foi reajustado nos anos anteriores com uma variação bem menor, né, do que o aposentado que ganha o mínimo, e com o tempo ele foi perdendo também o poder de compra, foi reduzindo aí, né, o poder de compra. Então, se a gente pegar agora em valores, e isso eu falei em porcentagem, né? Para vocês verem, o aposentado já está acumulando aí um déficit de quase 9% de perda. Esses 9% aplicado em cima da aposentadoria, olha só o quanto que traria de grana para esse aposentado. Isso é porque eu tô fazendo uma simulação, eu fiz uma simulação no valor de R$2.000. Só que muitos aposentados recebem mais do que R$2.000, recebe 3.000, 4.000, 5.000, enfim, né? Agora a gente vai observar de 2023, tá? Uma pessoa que ganhava R$2.000 em 2023 e agora no ano de 2025, o quanto que ela está recebendo com esse reajuste, né, menor aí nas aposentadorias em relação a um salário mínimo, né, por conta aí do programa, né, da promessa aí do presidente Lula de valorizar, né, quem ganha um salário mínimo, que é justo, que eu apoio sim. São pessoas que recebem o BPC, são pessoas deficientes, são pessoas idosas, são pessoas que só ganham um salário mínimo para sobreviver. É justo? Sim, claro que é, super apoio. Mas é o que eu sempre tô falando aqui, pessoal. Eu apoio também os aposentados que ganham acima do mínimo também. Eu acho que é justo também ter aí a mesma porcentagem. Então, olha só as contas. Então, aqui eu peguei o valor de R$2.000 em 2023, tá? Esse segurado teve um reajuste aí de R$78, que foi, né, o reajuste de 5,93 em 2023, certo? Então, eu peguei os R$2.000, né, calculei os 5,93, deu 118,60. Então, ele passou a receber 2.118,60, certo? Beleza. 2.118,60, o reajuste de 2024 foi de 3,71. Então, ele saiu de 2.118,60, teve um reajuste minúsculo de R$ 78,60 e passou a receber 2.197,20, tá? Então, olha só o reajuste que ele teve em 2024, R$ 78.
Agora, em 2025, teve um reajuste de 4,77. Esse mesmo aposentado que recebia 2.197,20 teve um reajuste, né, de 104,80 e passou a receber 2.302. Ok, eu fiz as contas com o reajuste que foi realmente aplicado nas aposentadorias, que é esse daqui, ó, 5,93, 2024, 3,71, 2025, 4,77. Então, esse aposentado hoje, ele tá recebendo R$ 2.302, tá? Vou pedir para você que tá chegando aqui agora, compartilha, pessoal, para chegar aí no maior número de pessoas, a gente precisa cobrar esse projeto que eu vou falar agora sobre o aumento dos 5%. De verdade, vale cada like, vale você compartilhar nas suas redes sociais, porque os políticos precisam entender que a gente não é bobo, que a gente está de olho, que o aposentado está sendo prejudicado, né? O aposentado que ganha aí acima de um salário mínimo que merece, né, um reajuste digno, né, para não perder aí ao longo dos anos o poder de compra. Então a gente agora vai ver esse cálculo aqui que eu fiz. O mesmo aposentado, se ele tivesse o reajuste igualzinho o dos aposentados aí que ganham um salário mínimo, então ele teria, olha só, em 2023 ele já teria um reajuste de R$ 178,20. Só que aqui a realidade é que ele ganhou R$ 118,60. Aqui ele iria passar a receber R$ 178 a mais, R$ 178,20, ou seja, R$ 60 a mais, tá? Aqui, em 2024, ele recebia 2.178, teve um reajuste, não, se fosse para ele ter um reajuste igual o pessoal que ganha o mínimo, ele iria ter um reajuste de R$ 151,80. Mas a realidade é essa daqui. Ele recebeu apenas um reajuste de R$ 78,60, tá? Então, em 2024 já era para ele estar recebendo esse aposentado 2.330. Em 2024, tá? Em 2025, esse aposentado, se ele tivesse aí o reajuste com a valorização do salário mínimo, ele passaria de 2.330, reajuste de 174,75, passaria a receber 2.504,75, tá? Então, esse aposentado, ele está acumulando aí nos últimos 3 anos uma perda, tá? Esse aposentado de R$ 2.000. Porque se esse aposentado ganha mais do que 2.000, ganhava na época em 2023, essa perda é muito maior, tá? Então, esse aposentado, ele já está acumulando uma perda de R$ 202,15 em 3 anos, tá? Em 3 anos. Ou seja, todos os anos ele vem perdendo esse valor. E em 2025, se você pegar o ano todo, que era para ele estar recebendo 202 a mais, se você pegar esses 202 a mais só nesse ano, e 15 vezes 12, fora o 13º, então vezes 13, esse aposentado, ele iria receber a mais, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho, tá? Não quer ampliar a calculadora, enfim, tá? Esse aposentado era para ele receber nesse ano o acumulado de R$ 2.627, ou seja, quase R$ 3.000 a menos no bolso desse aposentado nesse ano de 2025. Então, tá mais que na hora, pessoal, de verdade, da gente começar a cobrar, né, um reajuste digno para os aposentados que ganham acima do mínimo, porque a gente não vê nada para esses aposentados. Então, o projeto de lei, do Pompeu de Matos, ele institui esse adicional, né, para os segurados aí do Regime Geral de Previdência Social, justamente para preservar aí a sua aposentadoria, né, para preservar aí o poder de compra, né,
que ele vem perdendo aí ao longo dos anos, né? Então essa determinação, ela não tem sido obedecida, tá? Então o Pompeu de Matos, ele trouxe esse projeto, o projeto está tramitando aí na Câmara dos Deputados e será analisado ainda por outras comissões. Ele traz exatamente esse adicional para equiparar, para tentar, né, para tentar ser um pouco justo, principalmente com os aposentados aí que ganham acima de um salário mínimo. Então essa proposta, ela é muito válida, o projeto de lei 1468 de 2023, né, que corresponde a esse acréscimo a cada 5 anos, né, para os aposentados. Só que se a gente não cobrar, pessoal, infelizmente é mais um projeto que vai morrer, né? É um projeto que os políticos não estão preocupados. Então a gente tem que fazer o nosso papel de cobrar esses políticos, né? Porque a única coisa que a gente pode fazer é cobrar, né? Sandra, dá vontade de só chorar. Pois é, gente, quase 3 mil reais a menos no bolso desse aposentado. E quem ganha mais? É 5 mil, 6 mil por ano, 7 mil reais por ano, fora os descontos que vocês já têm. Aí é sindicato, aí é os bancos, né? Empréstimo, a RMC, aí é empréstimo não autorizado. É tudo isso. Então é uma tristeza, gente. Eu concordo, tá? Que é uma tristeza. E olha, inclusive, os aposentados que ganham um salário mínimo, eles estão de acordo. Eles falam para mim, Sandra, eu não acho certo só a gente ter um reajuste maior. Muitos aposentados já falaram para mim que ganham um salário mínimo, né? Sandra, eu acho que deveria ser o aumento igual para todos. Sim, pessoal, deveria ser igual para todos, tá? Eu não estou aqui para falar, para defamar governo, para falar mal, não. Eu só não acho certo. Quando traz um projeto que vai beneficiar, a gente tem que aplaudir, a gente tem que agradecer, né? Tem que reconhecer. Mas quando existe algo que não condiz com a realidade, né? O que está prejudicando os aposentados, a gente também tem que falar e cobrar, né? Para quem ganha um salário mínimo, para quanto vai o ano que vem? 1.630. 1.630. Já para o aposentado que ganha acima do mínimo, vai ter um reajuste aí de 5%, mais ou menos assim. Ó, eu ganhava 5 salários mínimos quando aposentei. Se me pagar 300% de aumento, não volto a ganhar o que eu ganhava quando aposentei. Eles são um bando de ladrões. Gente, olha, eu vou te falar. Ó, vi minha mãe se aposentou com 10 salários mínimos, ficou doente com Alzheimer e morreu com um salário mínimo e meio. Muito triste, verdade, muito triste. Salário mínimo deveria ser 2.000 reais e ainda assim é pouco. Sim, verdade, concordo. Sandra, recebo no Agibank. Até o empréstimo posso trocar? Sim, você pode fazer a portabilidade para outra instituição, sim, tá? Dá uma olhadinha no meu tudo, né? Para ver se eles estão ofertando aí algo que te interessa. Eu sempre deixo o aplicativo aqui para vocês baixarem, tá, pessoal? Vamos lá, um juiz aposentado na minha cidade ganha 129 mil. Pois é, gente. Sandra, qual projeto vingou? ARM. Você tá falando do ARMC? Do RMC? Boa tarde, Sandra. Você está ao vivo. Moro em Barra do Corda, Maranhão. Um beijo, pessoal, aí em Maranhão. Apoiado, Sandra. Nesses últimos anos, nosso salário só vem desvalorizando, gente. Sim, verdade. No mínimo, era para ser 3.000 reais. Pois é, né? Ó, 1 bilhão. Foi aprovado 1 bilhão do orçamento aí do STF, tá? Eles compraram o STF, compraram, parece que
30 carros da Lexus. 30 carros da Lexus para aumentar a segurança dos ministros. Foi aprovado o orçamento de 1 bilhão de reais. Sandra, para que serve esse dinheiro? Para as regalias, salário dos ministros, segurança dos ministros, lagosta dos ministros, conhaque, refrigerante, comida boa, tudo do bom e do melhor. O banheiro, eles devem limpar o furículo com dinheiro. Não deve ser papel. Vocês acreditam que é papel? É não. Os ministros devem limpar, olha, não sei, com lencinho no mínimo, né? Com lencinho umedecido no mínimo. Pois é, gente, infelizmente é uma vergonha. É uma vergonha essas emendas parlamentares, é uma vergonha aprovar o orçamento de 1 bilhão em um ano, gente. É muita grana para esses ministros, é muitas regalias para esses políticos, é muita regalia. E quem que paga a conta? A gente, o aposentado, né? O trabalhador. É a gente que paga essa conta toda, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? Vamos cobrar, pessoal. Quem puder cobrar, entra nas redes sociais. Presidente Haddad, que é o ministro da Economia, seu deputado, senador, olha, sou aposentado, não concordo, né, com um reajuste menor para os aposentados que ganham acima do mínimo, estou sendo prejudicado por conta desse reajuste, é cobrar, é falar do PL 1468 de 2023, para eles dar andamento, pelo menos, gente, a cada 5 anos, 5% de reajuste, esse seria o mínimo, é um mínimo que não iria custar tanto igual o custo que eles têm, né, que esses políticos, esses ministros têm, tá bom? Como eu faço para parar de pagar o empréstimo? Empréstimo, pessoal, não tem como parar de pagar empréstimo, tá? Tem como fazer portabilidade, ou se tá cobrando o empréstimo RMC e você não assinou nada, você não fez esse contrato, você consegue, através da justiça, até suspender o contrato, né? Mas parar de pagar não tem como. Sandra, gostaria de fazer uma parceria com a plataforma JC Calc Web. Me chama no meu Instagram. Eu vou ver, vou dar uma analisada. Me manda lá a proposta para ver do que se trata, bonitinho. ADS Sandra Silva, tá bom? E é isso, gente. Beijo para vocês.